Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre fidelidade a Deus. Deus é fiel, isso nós sabemos, que Ele é fiel e Ele cumpre todas as promessas. Nós vemos na Bíblia que tudo que está escrito, Ele cumpre. O que Deus fala, Ele cumpre. Por isso que temos que ter o temor e reverência a Deus, porque a palavra de Deus fala que aqueles que o buscam com amor, Ele vai mostrando qual o caminho que devemos seguir, o que devemos fazer para melhorar as nossas vidas, dá livramentos, abre os nossos caminhos, Ele abre portas boas, fecha portas erradas. E quando uma pessoa ela é fiel a Deus, Deus garante. Deus garante a vida dela, Deus garante os seus projetos e nada nem ninguém atrapalha a vida de um ou uma verdadeira adoradora de Deus. Os verdadeiros adoradores, aqueles que amam a Deus sobre todas as coisas. Aqueles que dizem assim: Ele é o meu Deus todo-poderoso e eu não abro mão do meu amor por Deus, nem do amor dele por mim. Aí você começa a buscar a sua intimidade com Deus. Como é bom buscar intimidade com Deus. Você fala o que sente, você fala como você está se sentindo, você conversa com Ele, seja no seu quarto, seja no seu trabalho, no seu lar, na igreja. Deus não é um Deus só de um domingo. Deus é um Deus da hora que a gente acorda, à hora que a gente vai dormir. Precisamos ter a nossa intimidade com o nosso Pai, porque buscamos intimidade com as pessoas que amamos, com as pessoas. Quando você tem intimidade com alguém, você vai na casa dela, você se sente mais à vontade. Você pode conversar as suas coisas. Se é uma pessoa que tem o temor do Senhor, não vai falando as coisas que você quer fazer para todo mundo, porque às vezes as pessoas olham e falam na sua frente algo e por trás elas ficam, provoca a inveja. Infelizmente isso existe. E a inveja atrapalha a vida dos filhos de Deus. Quando você pede sabedoria para Deus e discernimento espiritual, você começa a ter uma vida diferente. Você começa a entender com quem você pode falar e principalmente a sua busca incessante por você ser, sabe, aquela filha, aquele filho do coração de Deus, que Deus está ali, todo o tempo. Você sente a sua presença, a sua santa presença. Você pede perdão, porque quando você faz algo que você vê que não agrada a Deus, você já vai e pede perdão para Deus, abre os olhos de manhã e já agradece pelo novo dia. A primeira coisa, antes de pegar no celular, antes de olhar no relógio, já agradece: Pai, muito obrigado por mais esse dia, obrigado pela minha família, pelo meu lar. Busque essa conversa com Deus da tua forma. Para falar com Deus, não tem aquela forma que muitas pessoas falam: tem que ser desse jeito. Claro que você deve especificar aquilo que você gosta, aquilo que te faz bem, porque a intimidade faz isso. Que você se abra mais com Deus, que você seja mais filha e filho do que um conhecido, de ouvir falar de Deus, de ir só no domingo na igreja para falar com Deus. Deus está conosco o tempo inteiro. E olha o que Ele faz com aqueles que o buscam, com os verdadeiros adoradores, aqueles que buscam intimidade e não troca por nada, nem por ninguém neste mundo. Eu não troco a minha intimidade com Deus por nada, nem por ninguém. Eu antes de conhecer a palavra de Deus, eu já teve uma época que eu sofri tanto, que eu conversava com Deus
eu me ajoelhava, eu conversava com Deus, eu olhava para os céus. Depois que meus pais morreram, aí eu sempre olhava assim: Pai, eu não sou órfã, quer dizer, eu sou órfã de pai e mãe, mas eu não sou órfã do Senhor. O Senhor está cuidando de mim. Comecei a buscar, comecei a me entregar de coração para Deus. Fiz muitas coisas que eu não deveria ter feito no passado, se eu conhecesse a palavra de Deus, mas que hoje eu louvo a Deus por ter me trazido para juntinho dele. Eu me sinto muito, muito protegida, eu e minha família, porque, como diz na palavra do Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, vamos ver a vida de um verdadeiro adorador, que foi Daniel. Daniel, capítulo 6, versículo 3. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo e de todo o império. Mas os invejosos começaram a tramar algo para que Daniel não subisse de cargo, para que Daniel não fosse beneficiado com com o que o rei planejava fazer para colocá-lo à frente do governo e de todo o império. Já pensou? Aí eles começaram a planejar. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então, aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus, e foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nestes 30 dias todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordem a eles e trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com o seu anel-selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir.
Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel, com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e seus filhos. E antes que chegassem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que todos os domínios do império, os homens, temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro, o persa. Olha, quando uma pessoa é fiel a Deus, ele nunca está sozinho, seja em qualquer situação. Então, quando tiver alguma decisão, vai agradar a Deus ou vai agradar a homens? Agrada a Deus. Agrada a Deus porque Deus garante. Porque homens que eu falo, é homens e mulheres. Porque pessoas, na hora na hora que às vezes acontece algo que aquelas pessoas, elas veem que a situação de outra pessoa é difícil, às vezes elas saem, elas largam e elas ainda ficam falando, tá vendo? Aquela pessoa se deu mal por isso e isso, e elas não ficam às vezes até o final de uma situação, mas Deus fica. Porque quem iria para a cova dos leões junto com Daniel? Quem vai para um lugar daquele para fazer companhia a outro homem só porque gosta dele e que não iria deixar? Claro que ninguém iria com ele. Mas Deus fechou a boca dos leões e Daniel não ficou sozinho. Tem situações que ninguém pode passar por nós. Mesmo uma mãe que ama um filho, às vezes ela não pode dar livramento para um filho, mas Deus pode. Deus pode livrar, Deus pode salvar. É como o rei falou, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Deus faz sinais e maravilhas. Preste atenção nos sinais de Deus e nunca, essa palavra é nunca deixe de agradar a Deus para agradar pessoas. Nunca se curve a situações que você vê que se desagrada a Deus. Porque na hora do livramento para você e para sua família, é Deus quem vai livrar, é Deus quem vai libertar. Nunca se envergonhe de Deus. Tem pessoas que elas têm aquele amor por Deus, mas quando é em determinados lugares elas travam. Elas travam porque elas falam:
Ai, nem todo mundo aqui gosta de falar de Deus, das coisas de Deus, eu também não vou falar não. Aí fica se escondendo, fala, eu consegui, o meu sucesso foi porque eu lutei muito, porque eu trabalhei. Meu filho, minha filha está se dando bem porque lutou, porque trabalhou. Dai a glória para Deus. Entrega para Deus, a glória é de Deus, porque as nossas vidas a Ele pertencem. Não há ser humano que possa dar a vida para o seu filho, ou para o seu pai, para sua mãe, ou para um cônjuge. Nenhum de nós temos esse poder. As nossas vidas, ela pertence a Deus. Então devemos dar toda glória, honra e glória a Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e Deus Espírito Santo, a Santíssima Trindade, trabalhando em nosso favor, cuidando dos filhos e filhas e dos verdadeiros adoradores. Esses são VIPs, esses são protegidos, amados, selados agora com o sangue do Cordeiro, com o sangue de Jesus. Você acha que Deus iria entregar o seu próprio filho numa cruz para morrer com tanta humilhação, com tantas pessoas judiando, batendo, xingando, maltratando, cuspindo no rosto dele? Quanto sofrimento Jesus passou pelas nossas vidas. Por que você acha que Deus permitiu que o filho dele passasse por tudo isso? Para nos salvar. Olha como você é importante para Deus. Então coloca Deus em primeiro lugar. Acorda de manhã, vai direto para Deus. Durante o dia, conversa com Deus, conversa com o Espírito Santo dentro de você. Fala em pensamento quando você estiver em lugares que você não pode falar. Fala em pensamentos, fala Espírito Santo, eu te amo, eu te louvo, eu te bendigo por eu estar aqui. Dai-me bom êxito neste dia, abençoa o meu lar, abençoa a minha família, me dá sabedoria. Todos os dias devemos pedir sabedoria, entendimento da palavra de Deus, que essa palavra abra o seu entendimento, o nosso entendimento, que essa palavra tenha uma mudança, uma transformação no seu íntimo, que o Espírito Santo de Deus te toque de uma forma sobrenatural, que nunca mais você seja a mesma pessoa, que você seja uma verdadeira adorador de Deus, aquele que Deus vive em busca nos dias de hoje, aquele que se derrama, entrega todo o seu amor, o que é de mais íntimo seu, entrega para Deus. Fala, Senhor, o Senhor me conhece muito mais do que eu, e o que tenho para te entregar, o que eu tenho para te agradar, o que te agrada em mim, me mostra, e o que não te agrada, muda em mim, para que eu seja uma filha íntima, uma filha que te apresente em todos os lugares, seja como Daniel, uma filha, um filho de excelência. Pai, vem com a tua excelência, Pai. Essa é a nossa herança, sermos filhos de um Pai de excelência, nos dá excelência no Espírito. Vem, Espírito Santo, toca com teu amor e poder nos teus filhos e filhas, e onde andarmos, que seja para a glória do teu nome, Senhor, que andemos com excelência, com grande amor no coração, sabendo que somos filhos do Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, que chama cada estrela pelo seu nome e deu seu único filho para nos salvar. Somos teus filhos amados, Pai. Vem socorro de todo aquele que clama, aquele que chora, aquele que busca, aquele que não entende por que está sofrendo, por que está passando, porque os caminhos estão travados. Destrava, Pai, faz cair por terra toda inveja, toda maldade humana e espiritual. Destrava, Pai, a vida dos teus filhos e filhas. Faz cair correntes, faz cair cadeias, Pai, em nome de Jesus. Tira toda pedra de tropeço da vida dos teus filhos e filhas. Tira todo o impedimento,
tudo aquilo que não vemos, Senhor. Tira do nosso caminho, tira todo o mal, afasta, Senhor, o mal das nossas vidas, de cada membro das nossas famílias, dos nossos animais. Protege tudo que o Senhor nos deu, Pai, em nome do Senhor Jesus. E faz, Senhor, o teu povo, nós, o teu povo que te ama, que te busca, que somos teus filhos e filhas amados, faz o teu povo prosperar. Coloque em lugares de excelência, Senhor, abrindo portas boas, fechando portas erradas, tocando em cada membro das nossas famílias e em nossos corações, para que sejamos filhos e filhas do Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo, povo de excelência, assim como Daniel, que tudo fazia com excelência e chamava a atenção de Deus. Que sejamos o povo escolhido de Deus, para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém.